riquezas, né? Atacar o povo livre e o Gaddafi, se o Irã tem alguma coisa a ver com a história. Se tem ligação da Al-Qaeda com o novo governo líbio. E aí eu já aproveito para vocês irem fazendo saudações finais. Bom, Líbia em 10 minutos. Vocês me dão 5 horas, aí eu conto a história inteira. Não tem, né? Pode história inteira no site, a gente só tem aqui o... A verdadeira história do que aconteceu na Líbia, a gente só vai saber, evidentemente, daqui a alguns anos. A história que alguns jornalistas que estavam na Líbia, alguns twitters e uma série de ligações que você pode fazer, mesmo estando de fora, entre fontes dos Estados Unidos, fontes na Europa, fontes do Oriente Médio, especialmente, você juntar todo esse big picture, é mais ou menos assim. Houve um golpe militar na Líbia, fundamentalmente. Esse golpe foi equacionado na França. Começou o ano passado. Em outubro de 2010, o chefe do protocolo de Gaddafi, ele defectou, como se diz? Defectou, foi parar em Paris, a inteligência francesa chegou perto dele, e eles organizaram basicamente o que seria um golpe militar contra o regime, usado por oportunistas variados, não só em Benghazi, na Cirenaica, no leste da Líbia, como infiltrados em Trípoli, que na última hora iam cair fora, iam para o leste e iam organizar esse golpe militar. Ao mesmo tempo, havia um movimento legítimo, houve depois, no começo do ano. Isso foi em outubro. Essa maquinação foi de outubro até dezembro, janeiro. Eles estavam esperando um estopim. O estopim, por incrível que pareça, foi fornecido por jovens da Google Generation do leste da Líbia, que estava fazendo legítimos protestos pró-democráticos. Era basicamente um movimento que se chamava February 17th Movement, movimento 17 de fevereiro. Eu estava em contato com vários deles no começo. No começo, eu até achei que era apenas isso. Uma espécie de Arab Spring em versão líbia, porém localizada, não na capital, só no leste. Mas depois de alguns dias, quando a gente viu que o movimento nas ruas em Benghazi tinha sido completamente surripiado pelo esse bando de oportunistas que incluía agentes da CIA que viveram 20 anos na Virgínia e que voltaram para o leste da Líbia, dizendo que agora eles eram comandantes militares. A presença de SAS, tropas especiais britânicas, no solo líbio. A presença de inteligência francesa em solo líbio, tudo no leste. A ligação direta entre um grupo que se chama Libyan Islamic Fighting Group, grupo de luta islâmica da Líbia, que era afiliado à Al-Qaeda. Vários deles treinaram em campos da Al-Qaeda no Afeganistão. Um deles um campo ao norte de Cabul, que eu estive antes de 2001, inclusive, e já me falavam de líbios nessa época. Então a ligação direta de Benghazi e Derna, que é uma cidade ao sul de Benghazi, com esses líbios islâmicos radicais afiliados à Al-Qaeda, que treinaram em campos da Al-Qaeda. Alguns deles viraram inclusive comandantes militares da Al-Qaeda, inclusive um deles, Al-Libi, que morreu por um drone americano. E inclusive um personagem muito importante, vocês devem guardar o nome, que chama Abdel Hakim Belhaj. Esse cara, ele era o emir desse grupo líbio Al-Qaeda Style. Ele foi capturado em Bangkok, por incrível que pareça, numa daquelas operações clandestinas da CIA. Foi torturado em Bangkok. Depois ele foi enviado para Guantánamo. Ficou um tempo e os americanos resolveram devolvê-los para a Líbia, onde ele ficou preso até o ano passado, quando ele foi liberado, adivinha por quem? Saif al-Islam, o filho de Gaddafi, que estava querendo organizar um programa de reconciliação nacional, de modernização do país, e isso incluía libertar presos políticos importantes. Eles libertaram mais de 200
hardcore jihadis mesmo, todos do leste da Líbia, o ano passado. Então, esse pessoal também se agregou ao chamado golpe militar, que depois de golpe militar virou uma coisa muito mais complexa, porque as tropas do Gaddafi começaram a ir do oeste, na Tripolitânia, para o leste. E lentamente. E criou-se a impressão de que quando ele chegasse em Benghazi, ele ia assassinar 700 mil pessoas numa cidade à beira do Mediterrâneo, que é um negócio completamente absurdo. O que ele queria fazer era eliminar os chefes da oposição, porque aquilo já estava transformado numa guerra civil do leste do país, que é mais conservador, bem mais atrasado, com o leste que é mais urbanizado e muito mais moderno. Na história da Líbia existe uma guerra praticamente não declarada entre o leste e o oeste. São incompatíveis. Inclusive, essa unificação da Líbia, ela foi mais uma vez uma obra do colonialismo europeu, porque eles juntaram 3 regiões que não tem muito a ver entre eles em termos de tribos. Chamaram Tripolitânia, Fezzan, que é no sul, onde fica o deserto, e Cirenaica. E juntaram tudo isso num país. Assim como os ingleses juntaram o Iraque com curdos no norte, uma maioria xiita e os sunitas no poder. Só podia um dia quebrar tudo. Assim como na Líbia, que é o paralelo da Líbia com o Iraque. Tem que ter um ditador forte para manter uma unificação nacional. Então você fala com os iraquianos, eles têm um senso de que o Iraque é um país e que é a nação deles. A prova disso, por exemplo, é que quando os americanos quiseram jogar os xiitas contra os sunitas no Iraque durante a guerra Irã-Iraque, os xiitas do Iraque lutaram a favor do Iraque e não a favor do Irã. Essa é a prova definitiva que não é um problema étnico, é um problema de nacionalismo que foi exacerbado pelo Saddam no Iraque e foi exacerbado pelo Gaddafi na Líbia, que era a única maneira de juntar. São 147 ou 148 tribos principais na Líbia, divididas em subtribos, em clãs, é um negócio absurdo. A maior tribo, o Varfala, tem mais de 1 milhão de membros entre clãs, subclãs de clãs, etc. Bom, então isso virou uma guerra civil. Na hora que chegou o ponto onde percebeu-se que esse conglomerado de islamistas radicais, de líbios no exílio na Inglaterra, nos Estados Unidos, muitos deles trabalhando para o MI6 na Inglaterra, o serviço secreto, ou para a CIA nos Estados Unidos, e os defectores do regime de Gaddafi, viram que não iam conseguir levar ao cabo o golpe militar. Daí veio a famosa: vamos chamar a ONU para nos defender, ou vamos fazer a ONU estabelecer uma no-fly zone, uma zona de controle aéreo para impedir que os jatos de Gaddafi metralhassem, talvez, porque nunca ficou provado, não ficou provado pela Amnesty International, não ficou provado pela Human Rights Watch, pelos dois. Passaram quase 3 meses fazendo enquete no Iraque e nunca ficou constatado que Gaddafi ia organizar um massacre de civis em Benghazi. Isso criou a abertura perfeita para a aliança atlanticista americana, inglesa e francesa, porque essa foi uma guerra franco-inglesa-americana, com os americanos pela primeira vez no background, os franceses do nosso amigo neonapoleônico novo Luís XIV Sarkozy, e aquela nulidade britânica que é o David Cameron. Juntos eles perceberam, esse é o nosso opening para a NATO, para a OTAN. A OTAN, aí a gente tem que voltar ao final do ano passado. Teve uma cúpula da OTAN em Lisboa, em dezembro do ano passado, onde a OTAN fez um mapa do que eles vão fazer na próxima década, até 2020. E se você lê nas entrelinhas, está mais ou menos delineado, mas se você lê nas entrelinhas, está claro que é transformar o Mediterrâneo inteiro num lago da OTAN, controlado pela OTAN. No passado, na Roma Antiga, se chamava Mare Nostrum, em latim, nosso mar. No século XXI, é uma versão do Mare Nostrum mais militarizada. E havia 3 países que não são membros da OTAN ou não têm aqueles milhões de programas de parceria da OTAN com países do Oriente Médio ou do Norte da África. Esses 3 países eram Líbano, Síria e Líbia.
Síria a gente sabe que vai ser o próximo alvo, todo mundo está de acordo. Líbia era o alvo imediato, já tinha um pretexto criado on the ground, boots on the ground, ali, no teatro de operações. Os franceses tinham N motivos, a parte do fato que Líbia ajudou a financiar a campanha eleitoral do Sarkozy, que é extraordinário. Ele tinha que passar por cima disso, de alguma maneira, e declarar sua inimizade eterna. O Gaddafi tinha prometido comprar jatos, Rafales, esses que o Brasil quer comprar da França. O Gaddafi tinha dito a mesma coisa, mas quando ele olhou os jatos russos, Sukhoi, ele falou, eu prefiro dos russos, são melhores. Os franceses ficaram desesperados. Ele tinha dito que ia autorizar os franceses a montar uma central nuclear na Líbia, também voltou atrás. Ele tinha um plano de transformar a economia africana, unificando através do dinar de ouro, que é uma moeda africana baseada nas reservas de ouro da Líbia, que chegam a 150 bilhões de dólares. E isso ele poderia financiar um programa de investimentos, não só na Líbia, como na África subsaariana negra. Esses mesmos, tinha 1,5 milhão de africanos subsaarianos negros vivendo na Líbia, muitos dos quais depois foram torturados, massacrados, eliminados, e já está se provando que houve uma série de massacres desses famosos rebeldes da OTAN, os ex-rebeldes hoje conhecidos como o Novo Poder, contra negros africanos, porque eles diziam que todos eles eram mercenários de Gaddafi. Ridículo. Tinha 1,5 milhão de subsaarianos legais vivendo na Líbia, com carta de residente, com direito a Social Security, com direito às melhores escolas líbias, etc., e legalizados. Bom, então, os franceses tinham seus... importantíssimo, não só o petróleo. A Itália não tinha razão para ir contra a Líbia, porque a maior parte do petróleo explorado pela Líbia ia para a Itália. 34%, 35% das exportações líbias. Além de tudo, eles tinham um gasoduto, que chama Green Stream. É um gasoduto que sai do norte da Líbia e chega na Sicília. Eles não tinham razão, em termos de energia, para ir contra... Tanto assim que o Berlusconi, até o final, que era amigo do Gaddafi, se beijaram várias vezes, beija a mão, pode botar sua tenda em Roma, no problem. Ele não queria, ele foi obrigado pela OTAN, porque a Itália é membro da OTAN, importantíssimo. E onde é a base principal da OTAN para lançar ataques na Líbia? Nápoles, sul da Itália. Bom, então tinha os motivos dos franceses, tinha os motivos dos ingleses, queriam mais deals para British Petroleum, BP, queriam um novo governo para vender mais armamentos para o novo governo, queriam contratos comerciais, etc. E os Estados Unidos, por uma razão muito mais séria. A razão da OTAN é uma base da OTAN na Líbia, que só seria possível com um novo governo. Do ponto de vista do Pentágono, tudo está relacionado com o Comando da África, que chama AFRICOM. Foi fundado em 2008, no meio da administração Bush, que é basicamente a ideia do Pentágono de ir contra os contratos comerciais que a China faz com a África inteira. Pelo menos 25 países têm contratos comerciais com a China muito próximos. Então, contra a estratégia comercial da China, que é, eu chego no seu país, claro, quero comprar o seu óleo, o seu gás, seus minerais, pago um bom preço e eu faço o que você quiser. Construo mini Itaipus, construo escolas, faço uma rede de fibra ótica, dou celular para todo mundo, trago minha tecnologia, etc. Então, e os Estados Unidos o que fizeram? No meio da administração Bush. Os chineses estão tomando nosso mercado, temos que ir lá fazer alguma coisa. O que eles têm para oferecer? Militarização, que é a estratégia do Pentágono. Bom, então tinha os interesses de todos esses players e com um interesse fundamental que ficou oculto até o final, Catar, que é um tabu de se falar no Oriente Médio por causa da Al Jazeera, que fez uma cobertura totalmente parcial. Eu posso falar isso porque eu escrevo para a Al Jazeera, então eu posso criticá-los de dentro também, assim como a Gillian. A Gillian acho que trabalha para a Al Jazeera também. Eles cobriram a guerra do ponto de vista exclusivamente do good guys, bad guys, como se fosse um filme de Hollywood, good cop, bad cop. Todo rebelde da OTAN era o good cop. E o resto inteiro, o sistema Gaddafi inteiro, começando pela própria família inteira, eram o pior que o Darth Vader. Bom, então, o que queria o AFRICOM desde o começo? Queria a sua primeira guerra na África, porque é um comando da África do Pentágono estabelecido em Stuttgart, na Alemanha, porque nenhum país africano queria um comando do Pentágono
em seu país. A começar pela Líbia, o Gaddafi fez campanha com vários países africanos, não podemos aceitar os imperialistas dentro da nossa casa. Os imperialistas entraram pela porta de trás, como sempre, tem novidade. Então todos tinham seus motivos, e o motivo principal do Catar era, queriam contratos comerciais, queriam solidificar a aliança deles com a OTAN, tanto assim que eles forneceram 6 Mirages que participaram dos bombardeios do oeste da Líbia, desculpe. Porque os bombardeios da OTAN são seletivos. Eles nunca bombardearam o leste, porque eram os good guys. Eles bombardearam o oeste inteiro, moderno, urbanizado, com mais de 40 mil bombas durante quase 7 meses. Se a gente faz um report direto entre um morto por bomba, são no mínimo 40 mil mortos. E já se diz em investigações não oficiais por enquanto, que há pelo menos 50 mil mortes, se não mais. E esses 50 mil mortes, pode-se dizer que pelo menos 48 mil foram ocasionados pelos bombardeios da OTAN ou pelas ofensivas dos aliados, armados, forças especiais britânicas, forças da inteligência francesa e, adivinha, forças especiais do Catar. Uma das brigadas que tomou Trípoli, quando Trípoli caiu em 24 horas, foi treinada dentro do Catar. O pessoal da Al-Qaeda, ligado à Al-Qaeda, a turma do Belhaj, também foi treinada por Special Forces do Catar. E a gente soube, não tem como confirmar isso por enquanto, que quando o Gaddafi foi pego na semana passada, ele tinha mais ou menos uma espécie de bandeira branca organizada com a OTAN, onde ele poderia sair se ele saísse do país. No meio disso ele foi bombardeado por um jato francês e por um drone americano. E quando ele foi encontrado por forças especiais do Catar, que estavam disfarçadas de líbios normais, porque eles falam árabe, não tem muito sotaque, estavam com roupas locais como se eles fossem membros dos rebeldes da OTAN. Eles atiraram nas 2 pernas do Gaddafi para ele não poder ir para lugar nenhum e avisaram os rebeldes, olha, nós o capturamos, ele está aqui. E aí tudo o que aconteceu depois. Então essa é a narrativa que vocês não vão ler em lugar nenhum da mídia corporativa global, a não ser justamente bloggers, twitters, sites independentes, que é a contranarrativa que não apenas em relação à Líbia, eu tenho que fechar agora, mas não apenas em relação à Líbia, mas em relação a tudo que está acontecendo a ligação entre Arab Spring, no Egito, Tahrir Square, indignados em Madrid, Occupy Wall Street, que agora virou Occupy the World, inclusive nas grandes cidades da América do Sul. A luta dos 1% contra os 99% e a estratégia de militarização planetária do Pentágono, que inclui a OTAN como um braço armado da ONU, no meio desse conceito absolutamente espúrio e ridículo que é R2P, R2P, responsabilidade de proteção de civis, onde não se protege civil nenhum, ao contrário, se antes 1.000 civis tinham sido mortos pelo sistema Gaddafi, 48, 49 mil, sei lá, mais de 50 mil foram mortos pela intervenção do neoimperialismo. Então essa é a história curta da Líbia. Ok, Pepe. Vamos seguir já com a Gillian York, please. Gillian, can you talk about Libya for us? About Libya? Yeah, or something about the journalism in the United States and in the Libya? I can't really. I mean, what Na I can, verdade, não I really posso. Eu realmente não faço política nesse nível. O que eu faço é a internet. E a única coisa que eu iria adicionar, porque isso foi uma grande sumário boa, em termos de como a internet funciona e como nós vemos isso. Antes da revolta em Líbia, era 5% de pessoas tinham acesso à internet e até isso não era regular. A internet fecha quando, fevereiro, março, nem internet. Você tem mídias, centros de mídia para ter informação, tem pessoas que estão conversando no telefone, mas isso contribui para o que você estava dizendo em termos de cobertura da mídia. Se você vê a Tunísia,
nos últimos dezembro do ano passado, a mídia não estava presente. Eu estava de férias quando tudo aconteceu, e eu peguei um texto uma noite. Talvez você quer ver a internet. Algumas coisas estão acontecendo na Tunísia. Tá bom, tô de férias, mas não quero ir na internet. Eu vejo, opa, tem alguma coisa acontecendo. Mas nada na mídia tradicional, porque todos esses estão da Tunísia, eles só têm a cobertura do Estado, então, Al Jazeera, estão se reportando, estão acontecendo na mídia social. Muitas mais pessoas na Tunísia, no Egito, 23% de acesso de internet na Egito, então era fácil de ver. Em comparação, era muito fácil fazer uma comparação. A mídia americana está dizendo isso. Agora as pessoas lá estão dizendo isso. Vou fazer a comparação facilmente. Na Líbia, você não tem esse acesso. Você não tem acesso que as pessoas lá de verdade estão protestando, porque a internet não permite a penetração para a maioria da população. Então, eu acho que a gente tem uma crise de mídia em termos de Líbia, porque essencialmente, qualquer seja a sua opinião política, você só tem uma perspectiva vindo de lá. A única perspectiva é o pessoal que é os caras bons lá. Eu acho que esse é o problema. É o problema, mas também o poder de blogs, de ferramentas digitais. Quando você tem isso, pelo menos é uma pequena parte da população, mesmo que a elite, ou sei lá, a classe média. No Egito, eu acho que é maior, muito maior do que isso. Mas, mesmo se você só ter uma pouca parte no blogs ou no Twitter, você tem uma visão do que um cidadão comum está vendo. E na Líbia você não vê isso. A razão por isso que eu não sou um expert na Líbia, então eu não posso colocar a minha opinião, porque eu não posso conversar com alguém da Líbia e perguntar o que eles pensam. Então, eu posso fazer isso há muitos anos. A apresentação foi excelente para mostrar a maneira que vozes no mundo estão falando. Eu estou há 6, 7 anos como blogger. Eu já conheci pessoas de Egito, muitas pessoas de Paquistão. Eu leio os blogs, os seus twitters. Quando há alguma coisa em Al Jazeera, eu posso checar no Twitter e perguntar. Quando eu vejo alguma coisa na notícia americana, com certeza eu vou checar ou mando um e-mail para um amigo. Eu não tenho isso com Líbia. Isso mostra como que o blog é realmente poderoso. Interessante. Very interesting. Porque exatamente, às vezes os sistemas ditatoriais querem impedir a internet de entrar com medo que o capitalismo ou a dominação entre, mas só que quando a dominação entra e eles estão sem internet, você não tem como, o mundo não tem como enxergar o que está acontecendo lá, e às vezes a coisa se consuma de forma mais fácil. Vamos seguir então agora com Mohamed. The same thing, my friend, to talk about Libya, if you think it's possible to say something about the process in Libya. Okay. Would you like to say something? Would you like to say another thing, or to say something for the people about everything? Yeah. Yeah, so it was really nice. Realmente foi especial de estar aqui, de ficar conhecendo muitas pessoas em pessoa. Foi realmente um privilégio de estar aqui, de participar nesse mundo de blogueiros. E realmente eu espero voltar a próxima vez. É realmente um prazer conhecer vocês todos. Obrigado. A mesma coisa, realmente é especial de estar aqui, conhecer a todos vocês. É importante de blogueiros se conhecerem e a gente só se vê online e faz o nosso trabalho mais fácil. É realmente uma grande oportunidade, bem especial para mim. Obrigado. Então, eu acho que a gente pode encerrar aqui a sessão, que durou
bastante. E tem um recado do Miro aqui, do que os ônibus com o nome de Nordeste vão somente até a barreira. Ou seja, imagino que é aquela barreira ali e depois tem outros ônibus que levam até o hotel. Gente, é isso. Há mais reforçar o recado aí do pessoal sobre o ato lá no Rio de Janeiro ou seja, manifestação contra a invasão da Líbia. É isso, gente. Agressão imperialista Líbia, 3 de novembro, 16 horas, no Consulado da França, que fica na Avenida Antônio Carlos, Maison de France, que a gente conhece lá no Rio. É isso, gente. Muito obrigado a todos os participantes aqui. Muito obrigado a todos vocês que tiveram paciência de acompanhar até o final.